radiolegalidade.com.br traz hoje Georges Michel Sobrinho, de Goiás. Ele vai falar sobre a campanha da legalidade no estado dele. Michel era estudante secundarista, em Goiânia, quando ele soube da eclosão da campanha da legalidade, da rebelião de Leonel Brizola. Michel, conte pra gente, onde é que você estava e como é que você soube dessa história de rebelião lá do sul do país? Olha, eu estava na minha casa, quando teve a renúncia do Jânio Quadros, e depois todo o desdobramento daquele processo. Você tinha quantos anos na época? 17. Eu tinha 17 anos. E era do movimento estudantil de Goiânia, que tinha uma tradição de luta. Porque Goiás teve influência muito grande da Revolução de 30. Quando Pedro... Pois eu estava sabendo e li em algum lugar também que Goiás foi um dos frontes da Revolução de 30, Foi onde a Revolução de 30 encontrou também grande apoio e para se firmar. Isso. Então, o comandante da Revolução de 30 em Goiás era o Pedro Ludovico, que mudou a capital para Goiânia, de Goiás para Goiânia, para tirar a oligarquia do poder no estado de Goiás. Então tinha uma tradição muito grande getulista. E quando os militares vetaram a posse do João Goulart, comandado por um político reacionário da UDN chamado Carlos Lacerda, isso naturalmente em Goiás pegou como uma bomba, porque Goiás tinha uma tradição de luta estudantil muito forte, inclusive contra o próprio Lacerda, que tinha comandado, tinha patrocinado o golpe militar de 54, que Getúlio Vargas acabou se suicidando. Então, isso aí, os estudantes foram para a rua, e juntamente com os estudantes fui eu também, que era natural. A entidade estudantil de Goiânia, na época, a UGES, União Goiana dos Estudantes Secundários, foi para a rua, parou o trânsito, pararam os ônibus todos. Pois isso que me parece um tanto curioso, porque Goiás, naquela época, era quase que um ponto lá geográfico, Era muito atrasado e tal, e principalmente em matéria de comunicação. Eu pergunto assim, como é que vocês souberam, como é que isso chegou a vocês? Isso chegou através da cadeia da legalidade, a rádio da legalidade. Porque em Goiânia, algumas rádios, que eu não me lembro quais, elas entraram na cadeia da legalidade. Eu lembro que lá tinha uma rádio muito possante, que se chamava Rádio Brasil Central. A Rádio Brasil Central também tenha sido essa, que era a rádio mais importante de Goiânia, e era a rádio que apoiava o Pedro Ludovico. Então, tem a impressão que pode ter sido essa rádio. Então, os estudantes todos foram para a rua, e imediatamente, no mesmo dia, o governador de Goiás, que está vivo até hoje, é filho do ex-governador Pedro Ludovico, ele se solidarizou com Brizola, com João Goulart, e aderiu à campanha da legalidade, a cadeia da legalidade e a campanha da legalidade. E mobilizou e começou a mobilizar toda a população de Goiânia para resistir à tentativa de golpe. Os estudantes nessa época, da UGES, recrutou vários estudantes secundários e nós, eu estava incluído, nós fomos fazer uma espécie de treinamento militar no quartel da PM de Goiás. Isso aí a gente... Vocês davam tiro lá? Não chegamos a dar tiro, não. A gente fazia só exercício, deitava no chão, exercício tal, como se fosse dar tiro, mas não chegamos a dar nenhum tiro. E o governador Mauro Borges, ele empenhado na organização dessa resistência, liderado pelo governador Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul. Então, Michel Sobrinho, nessa entrevista para a Rádio Legalidade, a gente indagaria você também
Como é que era o clima geral da população, né? Porque a população também foi à rua, não foi só a militância. A população foi à rua. O clima da população era de euforia, de vitória, porque imediatamente quando o Brizola ocupou a cadeia da legalidade, com a adesão do Mauro Borges, a adesão dos movimentos sociais em Goiânia, então existia-se uma euforia na cidade toda, uma euforia de vitória, uma euforia que tinha certeza que ia ganhar. E preparando-se com a Polícia Militar de Goiás para qualquer tipo de intervenção das Forças Armadas em Goiás, principalmente em Goiânia. E existia assim um ambiente que iria sair de Goiânia uma força militar que viria a Brasília garantir a posse do presidente João Goulart. Mas isso não precisou ser feito porque a história conta aí como é que foi realizado tudo isso. Michel, agora o que isso foi de importante para o Estado em termos assim políticos, em termos históricos para o Estado de Goiás? Goiás ficou conhecido no Brasil todo como um Estado de consciência política muito alta. Quer dizer, um Estado que sabia o que queria. E no governo João Goulart, o Estado teve uma participação muito importante. Interessante que foi ministro da Justiça do primeiro governo parlamentarista de João Goulart, um ex-deputado goiano que chamava Alfredo Nassa. O Alfredo Nassa era oposição ao período Vico. No entanto, ele foi nomeado ministro da Justiça do governo de João Goulart. Você vê, tamanha era a democracia nessa época, a visão democrática do presidente João Goulart. Nós, assim, entrevistamos o senhor Jorge Michel Sobrinho, presidente do PDT do Distrito Federal e que era estudante secundarista na época da eclosão da campanha da legalidade.